Olá, finalmente chegou a hora de falar sobre as novidades do WordPress 6.3 para desenvolvedores. Então, primeiramente, antes de a gente começar esse vídeo, eu gostaria de também lembrar que já saiu uma atualização de manutenção do WordPress 6.3. Esse tipo de atualização é muito comum, geralmente são pequenos bugs aí que são descobertos durante a fase de pré-release, que são corrigidos e depois a gente tem já, depois de uma semana, a gente tem uma versão nova do WordPress. Então nessa versão aí tem 10 correções principais, 4 focadas no core do WordPress e 6 focadas no editor de blocos do WordPress. Então a gente tem melhorias na parte de gerenciamento de padrões, a gente tem melhorias na parte de notas de rodapé e também a gente tem melhorias na parte de integração das diferentes versões de blocos do WordPress. Um ponto que eu não tinha comentado anteriormente foi a eliminação do suporte da versão 5 do PHP. Agora, a partir da versão 6.3 do WordPress, é somente permitido da versão 7 ou superior. Lembrando também que a versão recomendada pelo core do WordPress é a versão 7.4 ou superior. Fica atento aí com sua hospedagem para saber qual é a versão do PHP que seu site está rodando, ok? Então agora sim, chegou a hora da gente falar das novidades referentes ao código. Fora essa novidade da eliminação do PHP 5 do suporte do WordPress, foi introduzido aí uma nova API de seletores de blocos. Então o que acontecia anteriormente era, quando a gente criava um bloco Gutenberg, quando a gente queria adicionar um class, ou a gente adicionava esse class manualmente, ou um class era introduzido automaticamente. Se a gente não especificasse nada, ele ia vir WP bloco e o ID do bloco que você criou. Então, a partir daí você conseguiria selecionar este elemento. Agora, com a API de blocos, a gente consegue lá no arquivo de configuração, um bloco JSON, a gente consegue setar alguns seletores específicos. E quais são esses seletores? Então, o primeiro seletor é o seletor principal, que antes era definido como o WP-block-nome do bloco. Agora, a gente, dentro do arquivo blocks.json, a gente consegue definir a propriedade seletor e dentro da propriedade seletor, a gente passa qual é o class que a gente quer trabalhar. Isso surgiu já anteriormente de forma experimental na versão 5.8 do WordPress. Agora ela está disponível definitivamente. Então você pode, através desse tipo de configuração, definir qual o tipo de seletor que você quer incluir no seu bloco Gutenberg. Ok? Então, além disso, o que é que mais a gente tem? Eu posso especificar por feature. Então, por exemplo, se aquele bloco tem suporte a cor e está trabalhando com cor, eu posso injetar esse seletor. Como também eu posso aplicar para subpropriedades. Como, por exemplo, se eu aplico uma tipografia, eu posso também aplicar um segundo seletor quando aquele bloco estiver aplicado a tipografia ou estiver sendo atribuído uma feature de Text Decoration naquele bloco em particular. Então, de acordo com esses estados, a gente consegue aí injetar seletores CSS e dentro do meu CSS global eu consigo fazer algum tipo de modificação. E só lembrando que ainda está válido o cupom de desconto na Cloudways, na Felipe20, se você quiser 20% de desconto em 3 meses. Se você também quiser testar o serviço, você pode falar comigo lá no LinkedIn, me adiciona no LinkedIn e fala: ô Felipe, eu gostaria de ter um crédito aí só para testar a hospedagem da Cloudways. Fala comigo que o pessoal da Cloudways também deixou aí uns créditos da hospedagem e eu posso compartilhar com vocês, ok? Então agora, voltando aí, o terceiro item da lista é a API de paleta de comandos. O que foi que aconteceu? Na versão 6.3, a gente teve aí um recurso novo que surgiu, que é a paleta de comandos. Então, através da tecla de atalho Command K ou Ctrl K, eu vou ter acesso a essa paleta de comandos. E o que essa paleta de comandos nos deixa a gente fazer? Então eu posso navegar dentro do editor de site, eu posso criar novos posts e páginas, eu posso alterar elementos dentro da minha UI, como também eu posso alterar preferências do meu editor. Então tem aquelas configurações, modo foco, então a gente consegue, alterar esse tipo de preferência também. Mas isso é focado no usuário e se você quer criar o seu próprio comando, você pode, através de hooks aí dentro do React. Então, como é que isso vai ocorrer? Eu posso acessar via WP, então WP é onde a gente expõe toda essa lib
do JavaScript junto com o React do WordPress, então wp.command, use command, e daí eu posso especificar o nome do meu comando, né? Então vai ser o nome do meu plugin que eu criei, só uma questão de organização, e o ID desse meu comando. Além disso, eu posso definir uma label e um ícone para este comando. Depois disso, né, o que vai acontecer é qual vai ser o callback dessa função. Então, por exemplo, se eu quero adicionar um novo post, então o callback vai ser acessar a pasta, né, post new. Mas a gente consegue fazer muitas coisas aí. Se eu estou desenvolvendo meu próprio plugin, eu posso, por exemplo, né, adicionar uma tecla de atalho para acessar as configurações do meu plugin. Então, por exemplo, settings, plugin WP Felipe, né? Então eu consigo criar um comando que vai redirecionar para a tela de configurações do meu plugin. Além disso, a gente tem comandos estáticos, como eu mostrei, como também a gente tem a possibilidade de criar comandos dinâmicos. Eu não coloquei o código completo aí porque é uma lista gigante, né? A gente vai fazer uma série de passo a passos, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um filtro de uma categoria específica ou de um post específico ou de um título, a gente consegue fazer essa query, filtrar esse conteúdo e dar a possibilidade do usuário, por exemplo, acessar um conteúdo específico dentro do meu site. Nessa parte de comandos, eu posso definir qual é o contexto, então posso filtrar aí, né, de formas contextuais, quanto para o contexto do Site Editor, né? Então, neste exemplo que a gente tem aqui, né, eu tenho o Context Site Editor Edit. Então, ele só vai aparecer quando o usuário estiver editando uma página. Se eu deixar só Site Editor, ele só vai aparecer quando o usuário não estiver editando a página, mas estiver dentro daquela telinha do editor de sites. Ok? Então, a gente consegue fazer esse tipo de filtro também, definindo qual é o contexto que eu quero exibir esse meu comando dentro da paleta de comandos. Número 4 da lista é o gerenciamento de cores para ícones das redes sociais. É um recurso que tem dentro do editor de blocos que você consegue inserir links de redes sociais. Qual era a coisa que me incomodava nesse elemento? Quando a gente chamava um ícone em particular, ele vinha com aquela cor chumbada, né, de cor e background, e a gente tinha que alterar. E dependendo do contexto, quando eu mudava o estilo do meu site, aquela cor continuava lá e não seguia o padrão do meu site. Esta API é uma API antiga dentro do editor de blocos, né? Tem aí issues para fazer esse recurso em particular, mas na versão 6.3 a gente ganhou aí um workaround, né? Então, quando a gente tinha esses valores chumbados aqui, eu não conseguia alterar as cores seguindo o padrão do editor de site ou seguindo o padrão do meu theme JSON. Agora, o que aconteceu? Quando a gente tem uma cor setada, né, uma cor principal, uma cor secundária setada, a gente vai ter essa marcação dentro do meu ícone e a partir daí eu posso, dentro do meu estilo, por exemplo, sobrescrever esse item dinamicamente. Então, por exemplo, eu posso pegar a cor preset color base e setar no meu ícone, né? Então, vou sobrescrever aquela propriedade que tinha lá no meu elemento, né, da cor padrão daquele ícone. Então, este é um recurso que para mim ainda não está 100%, mas é uma alternativa aí para pessoas que trabalhavam com editor de site e precisava fazer a customização dos ícones das redes sociais. Item número 5 da lista, né, é referente à performance. No vídeo focado em usuários eu falei um pouco sobre performance. Um ponto em particular referente a esse ganho de performance foi o uso do atributo Fetch Priority. Então o Fetch Priority é uma tag que você consegue inserir dentro do seu IMG ou de um iframe e você pode definir qual é a prioridade de carregamento. Então, no core do WordPress, o que está acontecendo agora? Ele reconhece qual é a maior imagem dentro da primeira dobra do seu site e tenta, né, fazer essa marcação do Fetch Priority High. Então ele vai encontrar esse elemento e vai dar essa marcação. E este atributo em particular, ele pode dar um ganho no LCP aí de 5 a 10%. Então tiveram outras melhorias referente ao tempo de carregamento do LCP, mas só essa propriedade em si já de dar uma prioridade alta para o carregamento da imagem de LCP, a gente já tem um ganho de 5 a 10%. Tem funções dentro do core do WordPress que hoje a gente consegue, né,
tanto setar quanto também resgatar esse tipo de valor. Não coloquei aqui porque o outro elemento que eu gostaria de falar nesse vídeo, que eu achei muito interessante nessa atualização, era um item bem antigo já, né? Era um ticket que já estava aberto aí há mais de um ano, que era a possibilidade dos desenvolvedores ter como setar, quando você registrasse um script, de dizer se aquele script ele era assíncrono ou se ele era um defer, né? Então esse tipo de ação, o que acontece? Por padrão hoje, né, se você não setar esses valores, o que vai acontecer? O seu script ele vai carregar, né, o seu JavaScript ele vai carregar de forma blocking. Então se ele está no header do seu site, quando o seu browser identificar aquela chamada daquele script, ele vai parar tudo o que está fazendo, vai processar aquele JavaScript e depois ele vai continuar. Se é um JavaScript externo, então ele vai bater no servidor, fazer o download daquele arquivo, processar aquele JavaScript e depois fazer o carregamento do resto do DOM do seu conteúdo. Então, este tipo de ação, ele prejudica bastante o tempo de carregamento da sua imagem de LCP. Agora, a gente tem, né, dentro do REST script, a gente tem a possibilidade de definir, aonde a gente vai carregar aquele script, e 2, qual vai ser a estratégia de carregamento que a gente vai utilizar. Então tem aqui o link do post, né, com mais detalhes, como é que você consegue registrar o script com async em Defer. Lembrando, este tipo de funcionalidade surgiu na versão 6.3. O Core ainda não está utilizando massivamente este recurso, mas é um passo inicial para dizer o que é prioridade ou não. Por exemplo, quando você carrega uma página, você tem a caixa de comentários lá no final. E se você tem o script relacionado à caixa de comentários, você não precisa ter uma prioridade alta para carregar o script da caixa de comentários, porque o seu usuário possivelmente ele não vai, né, pular todo o conteúdo do seu site e já vai na caixa de comentários e escrever um comentário sem nem ler o post. Então, por exemplo, o tipo de carregamento desse script de comentários pode ser um defer, né? Ele pode ser atrasado. Então, as duas formas de se trabalhar, né? A forma assíncrona, o que vai acontecer, você não vai bloquear a renderização da sua página, mas os seus scripts vão ser carregados de forma assíncrona. Se você tem um ou dois, né? Você tem um script A ou B, o que vai acontecer é, esse A e B eles vão ser chamados, né? Não tem uma prioridade de quem vai ser carregado primeiro. Se o script B chegar primeiro, ele vai ser carregado. Se o script A chegar primeiro, ele vai ser carregado. Né? E depois daí, né, você consegue executar esses scripts. Então, notem, né, que se você tem aí scripts que são dependentes, esse tipo de estratégia, né, você precisa sempre estar atento, né, de qual é o script que está carregado e ter certeza que o outro script carregou também para eles conversarem. Mas esse recurso em particular, né, o que está disponível aí é você fazer só essa marcação, dizer, olha, eu quero que esse script seja carregado de forma assíncrona. O outro formato, né, que eu falei lá, né, por exemplo, o script de comentários, que não tem uma prioridade alta, eu posso adiar a execução desse script. Então, o que vai acontecer, o seu DOM ele vai ser processado, ele vai carregar, né, e quando o DOM estiver carregado, claro, né, que o DOM carrega, e daí então ele começa a chamar imagens, começa a chamar outros elementos. Daí, desse ponto, né, que quando todo o DOM estiver carregado e começar a carregar os outros assets, né, não confundam, né, o carregamento do DOM com o DOM Content Load, né, que é depois que todo mundo já carregou. Não, né, ele vai ser num estágio intermediário entre esses dois itens. Tudo vai estar lá, não bloqueou nada, mas vai ser ainda antes desse tempo. Daí a gente consegue chamar esse script que não tem uma prioridade, tem uma prioridade baixa, né? Você não precisa puxar esse script urgentemente, né? Pode ser algum recurso que nem todo mundo usa, ou pode ser um recurso também que está no final da sua tela. E o que isso vai impactar? Isso vai impactar, por exemplo, no tempo de carregamento do seu LCP, porque você não tem nenhum script que é desnecessário sendo carregado antes da sua imagem de LCP, ou sendo carregado antes dos arquivos da primeira dobra. Ok? Então, como é que você consegue utilizar este recurso? Você vai conseguir utilizar esse recurso com a função WP Register Script. Você vai dar o nome do seu arquivo, o endereço, né, qual local que esse arquivo está, a versão, e agora a gente tem um novo atributo, que esse atributo ele recebe um objeto. E esse objeto ele tem dois parâmetros. A estratégia, né, que é async ou
Defer, né, que é de forma adiada ou assíncrona, e onde é que ele vai ser carregado. Por padrão, ele é carregado no footer. Eu posso marcar também falso, ele vai ser carregado no topo, né, no head do meu arquivo, ok? Então essas são as novidades focadas em desenvolvedores. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui no canal. Se ainda não segue o canal, assine o canal e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!